para todos aqueles que procuram uma casa dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Quem acompanha esse canal há algum tempo sabe, ou pelo menos imagina, que eu tava esperando esse livro muito antes dele, sei lá, começar a ser escrito. Isso porque eu conheci a Aline Bay através do seu primeiro romance, que é O Peso do Pássaro Morto. Eu me apaixonei muito por esse livro. Quando eu li eu já amei, mas à medida que eu fui pensando sobre ele, ele foi crescendo muito pra mim. Eu entrei em contato com a Aline perguntando se ela topava gravar uma entrevista aqui pro canal e ela topou, e desde então, enfim, a gente trocou números de WhatsApp e a gente conversa às vezes, e eu me sinto muito próxima dela, me senti muito ligada àquele livro, e enfim, eu tava esperando a próxima obra dela com muito carinho, porque a Aline, ela é muito potente e ela traz uma força nas suas histórias que eu não tinha a menor dúvida de que ela ia trazer mais um livro que eu ia amar. Sabe aquela coisa do, nossa, tem um autor que tem um livro muito bom e dá aquele medinho de conferir o próximo? Eu não tive isso. Desde quando esse livro não estava nem sendo escrito, eu tinha certeza absoluta que eu ia amar. E foi mais uma vez o que aconteceu. Aqui a Aline tem uma história que ao mesmo tempo é parecida, mas muito diferente do Peso do Pássaro Morto. E eu comecei o inicinho do vídeo, em geral, né, eu leio a primeira frase do livro, mas aqui eu li a dedicatória, não só porque a dedicatória é extremamente expressiva, mas também porque a prosa da Aline, ela é muito fluida, então a gente tem que ler bastante até que encontre um ponto, né? Ela é uma prosa, não sei se alguém aqui ainda não conhece, mas ela é uma prosa extremamente poética, extremamente fluida, e a primeira página do livro não tinha nenhum ponto, então eu ia ficar aqui até amanhã lendo, por isso escolhi a dedicatória, que representa muito, e enfim, vamos conversar sobre esse livro. Na verdade, eu vou tentar conversar sobre esse livro, porque se tem alguém nesse mundo que me deixa sem palavras, esse alguém é a Aline Bay. Eu acho a literatura dela extremamente potente. E bem, se no Peso do Pássaro Morto ela criou uma personagem que nunca foi nomeada para que todas nós nos sentíssemos nela, aqui a gente tem uma personagem muito bem estabelecida, a Júlia. E o que a gente vai conhecer aqui é a história dela em duas etapas, né? Nessa quase pré-adolescência, ali no início dessa migração da infância para a adolescência, e na segunda metade do livro a gente vai conhecer a Júlia jovem adulta. E enfim, a gente vai conhecendo esses problemas que aconteciam na vida dela e que transpassaram esses dois momentos de sua vida, e a gente vai encontrar sempre uma Júlia tentando se encontrar, tentando se construir, tentando se fortalecer e encontrando muitas coisas bonitas dentro dela no meio disso, assim. Ele é um livro muito bonito, mas muito dolorido também, que fala sobre relações familiares dolorosas e por vezes quebradas, e uma menina que se sente muito insegura e que tem dificuldade de ser entendida, tanto pelos seus pais quanto pelo mundo à sua volta. Mas o que acontece aqui? Bom, logo no início, quando a gente conhece a Júlia, a gente já vai entendendo em que momento ela está, e ela vive numa família bem desestruturada, né? Os seus pais brigam bastante e a sua mãe acaba muito amarga por conta disso e descontando muito na Júlia, então é um lar com muita violência, e a Júlia acaba ficando muito presa dentro dela, né? Ela tem pavor dessa mãe, essa mãe que bate, essa mãe que tá o tempo todo pronta pra julgar, e um pai que... Eu acho que a Aline constrói muito bem essa questão de ter uma mãe amargurada e violenta, mas deixando muito claro, mesmo através das sutilezas, qual é a culpa da ausência paterna nisso, né? Então a gente tem esse pai que tá ali, ele faz um sorrisinho, ele faz um aceninho, ele meio que não concorda com as violências que a Júlia sofre da mãe, mas ele também assim não se mexe minimamente, e a gente consegue perceber por que essa mulher é tão amargurada, né? Porque esse pai, ele é quase nada mais do que uma figura ali dentro. E enfim, acho que não é um spoiler contar que eles vão acabar se separando, né? Não teria como falar desse livro sem falar disso, porque aí eu me lembro muito de Dias de Abandono, da Helena Ferrante, só que numa prosa completamente diferente, né? Porque a gente vai acompanhar também, por meio do que a Júlia conta, esse momento da vida dela e da mãe dela, em que finalmente, assim, esse casamento que já tinha acabado há anos, foi decretado, né? Decretou esse fim. E o pai dela sai de casa, e aí aquela coisa, né, do pai dela, ela conta, né, o meu pai, eu encontrava ele depois, ele tinha virado um jovem, ele não era nada daquele pai que tinha dentro de casa.
enquanto a minha mãe foi ficando cada vez amargurada. E ela fala... As passagens desse livro são incríveis, assim. Eu grifei o meu livro todo, e se eu fosse começar a falar aqui, eu não terminaria nunca, mas ela fala coisas do tipo, a mãe dela passou a significar essa dor, e ela carregava a dor do fim desse casamento como um manto sobre os ombros o dia inteiro pela casa, ela arrastava aquela dor, e ela não queria se livrar dessa dor. Quando ela percebia que talvez ela estivesse ficando bem, ela fazia questão de voltar pra lá, porque a dor virou tudo que a vida dela era. E a Júlia vivendo esse tormento dentro de casa, com cada vez mais violência, com cada vez mais desamor, enquanto ela ia pra pracinha com a amiga e via o pai dela desfilar com a namorada nova pela rua. E ela mesmo, como uma criança, né, ela achava que a vida dela dentro da casa da mãe era um inferno, e quando ela saía com o pai, vá lá, uma vez a cada 15 dias ou todo domingo, era tudo muito legal, era tudo muito leve. Ela ficava ali 3 horas com o pai e era perfeito, né, só que eram 3 horas, e daí tem um momento em que ela fala, né, ai, pai, eu queria tanto morar com você. E aí o pai dela engasga, tipo, não, Júlia, nunca mais toque nesse assunto. Então, né, aquele pai perfeito, aquele pai legal, mas que Deus me livre ter ali a criança morando com ele. Então a gente entende o quão a vida da Júlia é muito pautada por essa relação dos pais e do desamor. Então ela vai pra escola e ela vê a mãe das outras crianças, ela queria muito ser filha da mãe de qualquer outra das crianças. Ela tenta suprir esse amor que ela não tem em casa, olhando pro que tá em volta. Só que ela também acaba levando muito do que ela sofre pra frente. Então ela acaba sendo violenta na escola, acaba perdendo paciência com a amiga, jogando a boneca dela no chão. E aí a gente tem um outro ponto desse livro que fala de arte e de se encontrar na arte, né? Então nesse primeiro momento, né, quando ela tem esses problemas na escola, a diretora chama os pais e fala assim, a gente acha que ela tinha que fazer alguma aula extracurricular, ela pode fazer dança na escola. E aí a Júlia se reconhece muito na dança, não que necessariamente a dança se reconheça nela, mas ela acha aquilo mágico, ela pode dançar as próprias dores, né? E aí a gente tem também o título, né, que remete à coreografia e que já entrega um pouco do que vem aí, e aí a gente tem uma quebra e vai pra Júlia jovem adulta, né? Onde que todos esses problemas se juntaram, o quanto que isso fez parte da sua formação, quem a Júlia é hoje. E aí a gente tem passagens muito bonitas em que ela vai tentar descobrir ela mesma enquanto ela pensa se ela perdoa os pais e como que ela pode seguir nessa relação com eles depois de adulta, né? Porque é aquela coisa de quando você é criança, adolescente, você é submetida aos seus pais, não tem jeito. Mas quando você é adulto, né, aquele amor incondicional, ele não existe mais, ele precisa ter sido construído. E quem vai ser você com os seus pais se esse amor foi construído em cima de bases tão equivocadas, né? Então a gente vai conhecer uma Júlia adulta que se relaciona com os pais de outra forma e tenta encontrar qualquer coisa que ela ainda tenha com eles, qualquer sentimento. E aí a gente tem então uma coreografia, né, mais uma coreografia bastante metafórica da Júlia tentando dançar pela vida e se encontrar com esses pais. E quem são esses pais hoje? Quem são esses pais já bastante mais velhos e talvez também calejados pela vida? E, enfim... E aí a gente tem, né, uma nova inserção artística, dessa vez é a escrita, porque a Júlia vai tentar, então, expressar através da escrita tudo que ela sente, tudo que ela perdeu, tudo que ela tá tentando encontrar na vida, né, tudo que ela tá tentando construir agora, né, no início da sua vida adulta, ali em torno dos 20 anos, e ela vai buscar na escrita esse castelo, essa casa segura que talvez ela nunca tenha tido. E, enfim... Tem muita coisa ainda mais forte, ainda mais bonita nesse livro que eu acredito que eu não possa comentar, porque aí sim seria spoiler. Mas mais uma vez, assim, esse é um livro que, na verdade, spoilers pouco importam, porque tudo, a essência dele tá na forma com que a Aline escreve, na forma com que ela conta, na forma com que ela dança pelas palavras. Esse livro é, mais uma vez, uma grande coreografia de palavras, não tem como sair dele do mesmo jeito, né? A Aline, ela toca muito com a maneira com a qual ela escreve e com a qual ela fala, né? Porque assim, no vídeo que eu gravei com ela aqui no canal, né, sobre o peso do pássaro morto, ela lê um trecho do livro. E a voz dela é maravilhosa e ela lê aquilo com muita propriedade. E por conta disso também o livro ele foi lançado em formato de audiobook com a própria Aline narrando. E como eu participei de uma cabine literária desse livro com a Companhia das Letras, eu recebi esse audiobook de presente. Eu nunca tinha escutado um audiobook e eu ainda não escutaria um
Assim como, tipo, método de leitura, né? Ah, esse livro ao invés de ler eu vou ouvir, porque eu tenho muita dificuldade em me concentrar ouvindo. Mas como o Pequena Coreografia eu já tinha lido, e eu tinha lido no Kindle, eu topei a experiência de ouvir o audiobook enquanto eu passava as minhas anotações do Kindle pro livro físico, né? Que chegou depois, eu recebi um exemplar da Aline com dedicatória, né? Eu fiquei muito emocionada com isso. E depois eu recebi também um exemplar da Companhia das Letras, que eu devidamente dei de presente pra uma amiga especial que certamente vai se encantar também com essa história. E foi maravilhoso de novo, assim, encontrar essa história ouvindo na voz da Aline, com as intensidades que ela pensou pra essa personagem. Foi uma experiência incrível que eu recomendo a quem se interessar pela ideia do audiobook. Talvez ler em conjunto com o livro pra poder sentir através dos ouvidos também tudo que é contado nessa história. E então é isso, não preciso nem dizer que eu amei, vou continuar recomendando O Peso do Pássaro Morto pra sempre, mas agora ele vai dividir espaço com esse irmão, Pequena Coreografia do Adeus, que eu também vou indicar pra sempre e pelos quatro cantos. Muito obrigada, Aline, pela sua literatura, de verdade. E então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!